vamos falar de brand, seja pessoal, seja profissional, seja empresarial. Cada vez mais a gente precisa de alguma forma chamar a atenção do mercado e até do meio social onde estamos inseridos, seja para ampliar conexões e gerar negócios, troca de experiência ou conhecimento, e aí que entra sempre a valorização da marca. Tudo para um melhor desempenho na vida, seja profissional ou não. E para falar sobre a importância da valorização da marca, estamos recebendo ao vivo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã o publicitário e diretor da Mega Comunicação Estratégica, que é o Beto Harger, está ao vivo conosco aqui. Beto, bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, um prazer estar aqui novamente, né? A rádio que a gente acompanha há muito tempo, né? Desde do lançamento da Jovem Pan e várias outras participações que a gente teve aí junto com o canal SC, e assim por diante. É um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos aí pela tua presença. Ô Beto, primeiramente, né, até para as pessoas entenderem um pouquinho, até para quem não é da área, né, como é que uma marca é valorizada para o mercado? Bom, uma marca é valorizada pelo mercado com base nas percepções que o consumidor tem nela, né? Então, se ela é confiável, se ela não é, se ela tem... quais são os atributos que fazem o consumidor decidir por ela, né? Então, quando você está com uma concorrência, por exemplo, com duas marcas, você tem que decidir por essas duas marcas, o que aquele consumidor valoriza nela, você entende como um posicionamento dela, do seu consumidor. Existem várias maneiras de você medir isso, né? Ou com uma pesquisa normal, qualitativa e tal, né? Dependendo do perfil, se você é varejo, voltado para consumidor final, ou para uma venda complexa, né? Mas basicamente é assim que você avalia os atributos dela, como o consumidor percebe ela na hora da escolha do produto, né? Na hora da venda, né? Roberto, tem uma frase que eu sempre ouvi e gosto de replicar, que é o seguinte: não basta ser bom, é preciso parecer ser bom. E aí vai um pouco nessa sua resposta inicial. E antes da gente entender um pouquinho mais sobre a criação de marcas e tudo mais, qual é a sua avaliação? As empresas estão mais conscientes dessa necessidade de trabalhar a percepção diante do seu cliente, consumidor, ou ainda a gente tem uma barreira, o cara só pensa em tô lá no digital, tá bom, e não se preocupa com essa questão de percepção? Hein? Essa é uma baita pergunta, bastante polêmica. Existe sim, eu percebo aí nesses 20 anos que eu tenho de mercado, cada vez mais uma valorização para o posicionamento, para o marketing, para a geração de marca. Todo mundo já entendeu isso. O que acontece é que perdeu-se a maneira de como... as pessoas não estão entendendo como fazer. Tá? Então, principalmente por conta da rede social, vieram muitos gurus, né? Os gurus de marketing aí que fazem aquele efeito manada, né? Então todo mundo vai para lá, todo mundo vai para cá. E isso tem prejudicado bastante. Por quê? Não é para... as técnicas que eles passam não é para qualquer empresa, não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que o presidente da empresa precisa estar no Instagram toda hora aparecendo, sabe? Então isso tem atrapalhado bastante e confundido quem não é da área. E o que acontece? Quem não é da área às vezes não é o decisor final da estratégia, né? Então o diretor de marketing, por mais competente que ele tem que passar por muitas provações internas para fazer com que a empresa inteira entenda aquele caminho, né? E hoje o marketing, como ele está muito plural nas redes sociais, né? Por um lado isso é bom porque está todo mundo conversando, por um lado isso prejudica porque está todo mundo conversando e dando opinião errada. Todo mundo quer dar uma sugestão, poderia fazer aquilo, poderia fazer o outro, então aquele do médico, do louco e do marqueteiro, todo mundo tem um pouco, né? Mas isso é bom que está nesse momento, tá? Isso vem acontecendo pós-pandêmico, tá? Todo mundo entendeu que não é para ontem as estratégias de marketing, todo mundo entendeu que as coisas não é tão simples assim quanto parece e tal. Muita gente testou, principalmente na pandemia. Da pequena à grande empresa, muita gente testou e viu que não é tão simples. Poxa, não é só assim, não é só assado e tal. E aí, em paralelo a isso, veio uma tendência dos coaches de vendas, né? Os grandes, nada contra eles, né? Mas eles estão ensinando marketing num processo de venda e as jornadas são completamente diferentes. Então, o legal é que volta a conversa, né? A gente está discutindo sobre isso, muita gente está testando.
E aí que entra o bom profissional de marketing, né? Quando você tem uma empresa que já testou, já foi atrás, já viu, e tem alguém com uma experiência, aí já tem aquela maturidade para, opa, vamos testar por aqui, vamos testar por ali, e testar principalmente outros canais, né? Porque não é só da rede social que funciona. Se está todo mundo na rede social, é difícil você se diferenciar. Mar vermelho. Mar vermelho total. Hoje a rede social, o Google, o trabalho de inbound marketing, né, que é aquela história de você entra no funil de vendas, preenche um formulário e tal, isso virou mar vermelho já, né? Tá todo mundo fazendo, independente do tamanho da empresa. Então você está concorrendo com uma audiência que tá todo mundo lá. É igual coisa de antigamente, quando você só tinha um canal, parece que agora tá assim. Por isso que a gente prolifera, né? Tanto que o rádio está muito forte, a televisão está voltando a ter uma força muito grande. Veja o BBB, né? Por mais que não tenha sido a maior audiência da história do BBB, olha o que aconteceu com o Mercado Livre. Maior faturamento. Né? O maior faturamento no dia seguinte aumentou as vendas em 94%. Então, quer dizer, pode não estar com a mesma audiência do que tinha outrora, mas a qualidade da conversão aumentou muito. Roberto, você falou duas coisas ali que me chamou bastante atenção. Claro. Né? Primeiro, que todo mundo está na rede social, isso realmente está, né? E segundo também, porque todo mundo está se conversando mesmo que da forma errada. E aí eu lhe pergunto, né? Ainda vale aquela velha máxima do quem não é visto não é lembrado? Como é que tá para a questão do marketing isso? Hoje você tem que aparecer, né? Então, a sua empresa ela tem que ter uma forma de estar na cabeça do teu consumidor, né? Claro que existem empresas nichadas, né? Por exemplo, vamos pegar o mercado de luxo. Né? Claro que ele não vai fazer uma comunicação massiva, né? Ele vai fazer uma comunicação super direcionada. Né? Então, por exemplo, se vai escolher a rádio, vai escolher um canal, por exemplo, como o nosso aqui agora, né? Como a gente está conversando agora. Vai escolher alguém que fala com o empresário, quem fala com o empreendedor, quem fala com quem quer crescer e tal, né? Então, a tecnologia hoje nos permite cada vez mais ter assertividade na comunicação no canal certo, né? Por exemplo, você vai fazer tráfego pago, voltando ao mercado de luxo, né? Tinha aquela máxima até 2, 3 anos atrás que você, vou fazer tráfego pago para o mercado de luxo, é só setar para quem tem o último iPhone. Né? Não é só mais isso, entendeu? Não é só mais isso que funciona, né? Você tem que gerar outros tipos de experiência, porque essa pessoa, falando de um nicho específico, né? Essa pessoa ela quer ser abordada de outras formas, ela quer ter uma experiência diferente, um café diferente. E a jornada, isso é uma coisa muito importante. As pessoas não entenderam ainda que uma jornada de venda, ela leva tempo. Vamos falar de um mercado que é super aquecido aqui no norte de Santa Catarina, que é o mercado de imobiliário, de construção civil imobiliário, né? O tempo que você leva para vender um imóvel é de 1 ano e 2 meses em média. Então, desde o momento que o consumidor, ele, poxa, tô com vontade de comprar um imóvel, de trocar o apartamento e tal, ele leva em média 1 ano e 4 meses, ou seja, ele começa a pesquisar, começa a falar com a esposa em casa, ou a esposa começa a falar com o marido em casa, eles começam a sonhar com essa história, mesmo que seja para investimento. Né? Então ali ele vai ser impactado pela comunicação, ele vai num ponto de venda, ele vai em inúmeros canais diferentes para começar a viver aquele sonho, a se confortar com aquele sonho, entender como é que ele vai fazer essa compra e tal. Então o que acontece hoje é que as pessoas não entenderam a jornada. Cada um tem que entender a jornada do seu consumidor. Porque assim, a partir do momento que eu entro em contato, ainda no mercado imobiliário, né, que é um mercado bem plural, vamos dizer assim, né? Eu entro em contato com aquela marca, eu entro no site, me cadastrei lá e tal, o vendedor já pergunta, você quer comprar? Não é assim, entendeu? Por exemplo, aconteceu comigo já, eu vi uma postagem de um apartamento há um pouco tempo atrás. Na postagem daquele apartamento eu perguntei quantos quartos tinha embaixo da postagem. Meu Deus, aquela semana de corretor de imóvel me chamando, me ligando, perguntando se eu queria isso, aquilo. Então assim, eu tava só, nem comprei, né? Eu tava só vendo, achei interessante e tal, mas a abordagem foi tão agressiva
Então, que ninguém entendeu que a jornada demora. Então, aquele vendedor que recebe aquele contato do time de marketing, ele tem que entender que se ele recebeu em janeiro aquele contato, ele vai começar a fazer uma negociação mais forte em janeiro do ano que vem. É claro que a gente tem que fazer ações de marketing para encurtar esse período. Mas ele só vai fazer mais para frente. Então ele tem que ir azeitando, tem que perguntar se ele precisa de alguma coisa. No final da venda, ele tem que ser o melhor amigo daquela pessoa. Porque ele vai entender aquela jornada. Só que, da mesma forma que ele pegou aquele cara em janeiro, ele vai pegar um outro cliente, uma outra cliente em fevereiro, um outro em março. E aí ele vai entendendo o funil da jornada de vendas dele. Que é o que as pessoas não estão percebendo hoje. Eles querem de agora para agora. Esse está sendo o problema. O imediatismo, né? Total. Beto, quando a gente fala em brand, uma das perguntas que pode surgir é o seguinte: com quem a sua marca ou a nossa marca vai conversar? E aí é o seguinte, qual é a resposta para essa pergunta? Porque, como você falou, é necessário todo um planejamento, presença nas redes sociais e tudo mais, né? Mas como é que a gente responde isso, hein? Se você tem dificuldade de saber com quem você vai conversar, começa pelo oposto, com quem eu não quero falar. A gente volta e meia vem algum cliente que fala assim, não, eu vendo para todo mundo. Mas às vezes não é possível, isso não existe mais. Existe essa visão de que, por exemplo, eu sou uma agência, a Mega, que é a minha empresa, ela é uma agência de comunicação 360. Teoricamente, eu posso vender para todo mundo. Mas a gente definiu alguns nichos de mercado e alguns perfis de empresa que nós não temos superpoder ali. A gente não entende daquele mercado, a gente não quer atingir aquele mercado. Por exemplo, mercado de clínicas de estética. Nós atendemos hospital, o Hospital Dona Helena é nosso cliente. Mas clínica de estética, ou clínica médica, ou advogado e tal, não é o nosso perfil, porque é um mercado diferente, é uma coisa que a gente não tem tanta expertise. O nosso expertise é mais indústria, venda complexa e tal. Então a gente foi entendendo essa estratégia de principalmente quem a gente não quer, por conta de qual forma? Por conta de experiências. A gente teve experiências em atender aqueles nichos, ou que não deram certo, ou então a gente teve experiências super positivas em outros nichos que deram super certo, como o caso de indústria. Nós temos super poder em atender a indústria, por causa do processo de venda e tal. Então, entendendo quem você vendeu melhor, a jornada de venda que foi melhor, você decide quem é o teu cliente ideal. Roberto, nem todas as empresas, têm uma organização voltada para o marketing. E muitos profissionais, muitos posicionamentos podem, inclusive, ser feitos não ter um resultado esperado como a gente precisa, né? Que cuidados que essas empresas devem ter, então, para não jogar dinheiro fora, por exemplo? É uma boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, o marketing ele tem que sair do departamento. Ele não é um departamento. O marketing é uma filosofia. Tá? Tudo na tua empresa comunica. Tudo na tua empresa é um ponto de contato. Tá? Então, parte desse princípio. Outra coisa, entender, como eu falei agora há pouco, entender para quem que você vende e para quem você não vende. E, literalmente, desistir de querer atender aquele que você não tem superpoder para vender. Outra coisa que é importante, não fica focado na jornada do teu concorrente. Olhar o que o concorrente está fazendo, não foca nisso, porque a jornada dele é outra, você nem sabe se ele está dando certo, né? Porque assim, a grama na rede social, a grama do outro é mais verde, só que a grama na rede social ela é artificial. O verde é artificial. O outro é sempre mais feliz que a gente, o outro é sempre mais feliz. E não é verdade, você não sabe o que o outro está sofrendo. Então, não foca naquela jornada. Foca nas tuas melhores vendas. Foca naquele processo, como foi que você deu certo naquele momento. E, claro, tenta pulverizar os teus canais de contato. Não tenta achar que só o digital vai resolver e tal. E para começar essa jornada, eu sempre sugiro o seguinte: poxa, eu nunca tenho investimento de marketing, né? O empresário fala, ou a empresária fala, não sei o investimento que eu vou fazer de marketing e tal. Começa com 3% do teu faturamento bruto e coloca isso na linha do teu DRE, tá? A partir dali,
você tem um norte de investimento. Tá? Ah, Beto, é muito alto e tal, mas começa com uma linha de investimento de marketing. Não precisa necessariamente ter um departamento, dependendo do tamanho da tua empresa. Traz um profissional que você confia, né? E que ele não vai ficar, principalmente isso, que ele não vai ficar focado apenas em um canal. Se aquele profissional de marketing chegar para você assim, nós vamos focar única e exclusivamente, ou a minha especialidade é única e exclusiva tráfego pago, ou a gente só vai fazer influenciador digital, ou a gente só vai fazer assessoria de imprensa e tal. Por mais que seja uma boa estratégia, se você ficar amarrado só naquele canal, naquela estratégia, você tem chance de dar errado no longo prazo. Vai dar certo nos primeiros meses, mas logo depois você vai precisar mexer. Por isso que eu sempre sugiro, tenha uma linha na tua DRE de orçamento para investimento de marketing, por menor que ele seja. Beto, para finalizar, uma dica sua, rápida, para quem nos acompanha às 7h37 da manhã. Como definir o tom de voz da minha empresa? Essa é uma pergunta que ela leva aí um livro, tá? Mas vamos lá. Comece perguntando para o teu cliente o que ele acha da tua empresa, como ele se percebe, perfeito. Quais são os atributos que ela tem, tá? Então, a partir dali você vai saber se é uma empresa confiável, se é uma empresa que tem lealdade e confiança é a mesma coisa, mas se ela é divertida, se ela não é e tal. Começa a estudar arquétipo de marca, tá? Existem os arquétipos de Jung, que não foi o Jung que criou, mas atribuíram a ele, né? São os 12 arquétipos lá, e você começa a estudar ali personalidades de marca, tá? Então, a partir dessa pergunta que você faz para o teu cliente, o que você acha de mim? Né? Se eu fosse uma pessoa, pergunta literalmente para esse cliente, se a minha empresa fosse uma pessoa, que tipo de pessoa ela seria? A partir dali que você consegue tangibilizar quem que é essa pessoa por trás da tua empresa, mas pergunta para vários. E principalmente aqueles que gostam de ti, são leais a você, eles fazem a recompra, né? Eles começam a dar opiniões e você começa a se posicionar daquela forma. Aí você consegue construir um tom de voz. Eu, por exemplo, ano passado, nós mudamos completamente o tom de voz da Mega. A gente tinha uma visão que a Mega era de um jeito, o herói criativo, né? E fazendo pesquisa com os nossos clientes, a gente entendeu que a gente não é o herói criativo, a gente é o sábio e explorador, né? Poxa, mas é meio arrogante ser, né? O sábio explorador. Bom, foi os meus clientes que falaram, né? E talvez por isso que eu estou aqui agora. Mas esquece o achismo. Não vai pelo achismo de achar, eu que faço isso para os meus clientes, né? E na minha visão, eu também fazia isso para mim e tinha aquele jeito de pensar. Falei, poxa, eu vou aplicar corretamente, né? Então até eu errei, né? Mas daí ano passado, né? Até por indicação do meu time, vamos fazer com os clientes mesmo, vamos fazer essa pesquisa com eles, né? E eles trouxeram essa informação nova que para nós foi óbvio depois que é verdade, a gente é assim mesmo. E mudou todo o nosso perfil, o nosso jeito de ser como empresa. Foi bem legal. Que bacana. Publicitário e diretor da Mega Comunicação Estratégica, né? O Beto Harger. Uma verdadeira aula aqui pra gente. Beto, obrigado. É um prazer sempre tê-lo conosco aqui. Volto sempre ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço. O Jornal da Manhã é maravilhoso. Acompanho aí ele todos os dias, né? Tenho um carinho especial aí pela Jovem Pan, pela toda a equipe. Estou à disposição sempre que quiserem chamar, conversar de assuntos dessa área. É o nosso superpoder. Valeu, muito obrigado. Beto.